a disparidade, ou clara, a Sim, disparidade de um sim. time com o outro, né? Sem Não dá dúvida. pra Não dá para discutir. O Corinthians hoje não tem time para encarar o Flamengo. Poderia ter conseguido alguma coisa, mas não, é diferente. São, inclusive, objetivos diferentes, o que é um absurdo. A direção do Corinthians tem que se explicar. É o clássico do povo, né? As duas maiores torcidas, com uma diferença pequena ainda a favor do Flamengo. Por que o Flamengo está desse jeito e o Corinthians está desse jeito? Para você ter uma ideia, eu fiz esse levantamento ontem. Dos últimos 13 jogos entre Corinthians e Flamengo, o Corinthians venceu só um. Perdeu 8. Para mostrar a disparidade de um time para o outro. Não pode, não pode. E há bem pouco tempo, essa estatística estava ao contrário, né? O Corinthians era mais vitorioso e o Flamengo menos. Eu lembro quando o Andrés falava que com novas cotas de televisão, que nós teríamos aqui um Barcelona e Real Madrid. O Flamengo virou Barcelona e o Corinthians virou Castilha, o time B do Real Madrid. É verdade. É vergonhoso. O que acontece é o seguinte, ontem o Corinthians deu 2 chutes a gol. Um com o Léo Natel, foi esse golaço, passe do Arauz, e outro com o Gustavo Mosquito, no segundo tempo. Que o menino lá, o Hugo, pegou. O Hugo pegou no susto, porque ele estava preparado para pular para o canto direito, mas o Mosquito chutou muito inteligentemente no canto esquerdo. E ele voltou e defendeu. Porque se o Corinthians marca aquele gol, dificilmente ele perderia o jogo. Dificilmente perderia o jogo. Aí teve esse lance do VAR, que depois eu, observando várias vezes, achei que o Gabigol estava impedido, mas lamento muito a falha, mais uma vez, do Cássio. O Duílio protestou, hein? Meteu um protesto por escrito. Protestou por escrito, ele quer ouvir a conversa do VAR. Isso, e as linhas, tudo isso. Quer ver as linhas, quer tudo, mas dificilmente isso vai acontecer, porque a CBF ela não libera esse tipo de pedido para ninguém. A não ser que seja da Federação Paulista de Futebol, num pedido especial, que eu duvido que aconteça, para dizer a verdade para você. Que está no final do campeonato, tanto faz como tanto fez, agora já foi. Né? Mas pelo menos o Duílio se fez presente no protesto. Mas enfim, o Corinthians mereceu perder. Isso que eu quero dizer para você. É mais uma não tinha resposta condição, porque 2 também. chutes a gol Claro. durante 90 minutos. Aqui não é 90, né? O Corinthians 100 e até pouco. fazer o primeiro gol, ele não viu a cor da bola. Não viu. Ele não tinha 20% Agora, de posse de eu bola. acho que deveriam todos os áudios de arbitragem serem liberados. Claro. Todos, Como é na Europa, né? Todos, Como é na todos. Europa. Transparência. Você não tem nada a esconder, É isso coloque aí, lá. Deixa tudo. Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge. Essa derrota derrubou o Corinthians na tabela de classificação e a situação pode ficar ainda pior. Grande noite para você, Jonas. Fala, Celso, grande noite a você, ao Flávio, ao Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Vocês deram uma informação importante, o Corinthians protesta sim, inclusive já está em busca de áudios e imagens do VAR nesse segundo gol, né, validado a favor do Flamengo, o gol do Gabriel Barbosa. Duílio disse, inclusive, que nessa semana estará presencialmente na sede da CBF em busca de explicações em torno aí desse gol que acabou dando a vitória para o Flamengo. Vitória que, como você disse, Celso, deu uma distanciada do Corinthians, caiu de 8º para 10º, né, nessa luta pela 8ª vaga para estar na próxima edição da Copa Libertadores da América. E a coisa está embolada, viu? Vamos até colocar aqui, ó, à minha direita, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, bem nesse trechinho aí que envolve essa 8ª vaga. Hoje o 8º colocado é o Atlético Paranaense com 50 pontos, tem um jogo a mais que o Corinthians, é verdade. O 9º é o Santos, que tem os mesmos 50 pontos, e o Corinthians vem logo na sequência com 49. Quarta-feira, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, uma final para as duas equipes, tendo em vista essa possível vaga na próxima edição da Libertadores. O Bragantino é o 11º colocado e o Ceará o 12º. Só que essas duas equipes entram em campo daqui a pouco. O Ceará recebe o Fluminense e pode ultrapassar o Corinthians, e o Bragantino visita o Sport. Então o Corinthians, que já caiu para 10º, pode terminar a rodada ainda hoje na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda sonha sim com essa vaga no G8. O Wagner Mancini deixou isso bem claro na entrevista coletiva de ontem lá no Maracanã, após a derrota para o Flamengo 2-1. Então vamos ouvir o técnico corintiano Mancini falando sobre a esperança em uma vaguinha na próxima edição da Libertadores.
O objetivo número 1 era a gente sair daquela situação onde a gente se encontrava em 17º lugar, chegamos a figurar em 8º lugar, que foi nosso máximo, agora estamos em 9º, pode ser que a gente perca alguma posição até o final da rodada, mas acho que o mais importante é que o Corinthians ainda vai jogar 9 pontos, algumas equipes têm só mais 6 pontos a disputar, e a gente tem totais chances ainda. Ficou difícil? Ficou mais difícil, como foi difícil ao longo de todo o campeonato. Não foi fácil sair de 17º e chegar em 8º. Foi muito difícil. Então, por isso, a gente acredita. Hoje nós enfrentamos uma equipe que pode ser, junto com o Internacional, as duas apontadas como com reais chances de título, e enfrentamos em igualdade de condições, então eu acho que a gente também pode fazer um bom jogo contra o Santos na Vila, aí temos o Vasco em casa, depois o Internacional fora, são jogos equilibrados, todo mundo tem muita dificuldade em vencer as partidas agora no final, porque todas as equipes estão muito empenhadas dentro daquilo que passou a ser o objetivo de cada uma delas, então por isso a gente não pode de maneira alguma achar que tem qualquer coisa errada, e sim focar naquilo que está sendo feito e bem feito para que a gente possa buscar a nossa vaga. Ô, Flávio, claro que o Chico também, você especialmente corintiano, torcedor corintiano, quer ver o Corinthians na Libertadores. Mas por mérito mesmo, futebol bem jogado, quem está merecendo essa vaga é o Red Bull Bragantino. Essa e o Corinthians, o objetivo sempre vai lembrar, né, Chico? O Mancini veio para tirar o Corinthians do rebaixamento. E conseguiu. O que vier agora é lucro. Essa era a meta. O que vem agora é lucro. Agora, o menos culpado da situação do Corinthians é o Mancini, pelo contrário, né? Ele reviveu alguns jogadores que estavam completamente esquecidos, né? Por exemplo, o Léo Natel estava encostado, o Mosquito. Sim, hoje é o principal jogador do time. Hoje é o principal jogador do time quase, né? O que está fazendo mas, sim, mais gols. Eu digo, melhor fase, né? Ele mandou buscar o Casares e o Otero. O Fábio Santos aceitou, né? Negociou e aceitou, deu outra cara para o time, né? E tirou o jogo do time. Agora, o único erro que o Mancini está tendo nessa atuação dele pelo Corinthians é deixar o Cássio no gol. O Cássio está visivelmente fora de forma, está visivelmente abalado, não é o mesmo Cássio de sempre. Ontem, por exemplo, ele soltou a bola dentro da pequena área, num ataque que tem Everton Ribeiro, Gabigol, tem o Bruno Henrique, Arrascaeta, evidentemente que alguém lá ia pegar e ia fazer o gol, não tem jeito, porque o Flamengo ataca em bloco, ataca com 6 jogadores, e a bola ia sobrar para alguém, e sobrou realmente, e deu toda essa confusão, tirando o VAR ou não VAR, né? Mas é o único erro dele, tinha que tirar o Cássio e dar uma vez, pelo menos esses últimos 3 jogos, para o Walter, que acho que está em melhores condições psicológicas que o Cássio. Lamentar a derrota de ontem. Quarta-feira tem clássico contra o Santos e o time deve ter novidade. É isso? Conta pra gente, Jonas. É isso, Celso. Clima de decisão mesmo, porque o Corinthians treinou hoje pela manhã, os jogadores foram para suas respectivas casas, né, almoçar, curtir um pouco a família, mas hoje à noite já se concentram para essa partida de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, fundamental para as pretensões do Corinthians, tentando essa vaguinha na próxima edição da Copa Libertadores da América. Novidades, não dá para cravar, mas a expectativa é de que Gemerson, zagueiro, e o camisa 10 da equipe, o meio-campista Juan Casares, voltem a ser relacionados. Já vem treinando com o grupo desde a semana passada, recuperados aí das suas respectivas lesões, e agora a tendência de que sejam pelo menos relacionados, talvez para iniciar no banco de reservas, mas já podem ficar à disposição do Wagner Mancini. Contra o Flamengo a gente esperava isso, eles acabaram não indo nem para o banco. Aguardemos os próximos capítulos. O Matheus Vital e o Gabriel, que cumpriram suspensão contra o Flamengo no Maracanã, voltam também a ficar à disposição. O volante, inclusive, deve retornar à equipe titular na vaga do Xavier. E o Corinthians terá um desfalque de peso, ainda mais considerando o poderio ofensivo do Santos, né? O Fagner, lateral direito, tomou cartão contra o Flamengo, está fora do clássico na Vila, e o Mancini ontem na entrevista coletiva já deixou claro que o substituto será o Michel Macedo, um Corinthians, portanto, sim, com algumas novidades, e essa expectativa de Gemerson e Casares, pelo menos no banco de reserva. Celso. Tá certo, Jonas, obrigado pelas informações do Corinthians. Gemerson é uma boa.
o Fagner sempre faz muita falta, porque o Michel Macedo... A diferença é Não muito tem grande, né, do titular para reserva. Não tem o mesmo nível, né? Não tem o mesmo nível. Eu até pensei que era colocar o Casares Bruno de volta é Mendes, bom, hein? né? Bruno Mendes na lateral direita e colocar o Gemerson. Mas ele optou pelo Michel Macedo, né? Trocou 6 por meia dúzia, né? Eu achei que nesse aspecto ele errou. Agora, a volta do Casares, evidentemente que sim. Agora está fora de ritmo, né? Sim. Não dá para jogar 90 minutos, com certeza.